Fala pessoal, tudo tranquilo? Para quem está chegando agora, meu nome é Thiago e este aqui é o podcast Crítica Marxista. No episódio anterior, a gente falou sobre o desenvolvimento do setor comercial e produtivo. A gente comentou que o setor comercial ele largou um pouco antes, uma vez que as operações do setor eram mais simples quando comparadas com as operações do setor produtivo. A gente ressaltou, no entanto, que se o setor produtivo não tivesse acompanhado a crescente demanda do setor comercial, o processo teria emperrado ali no início mesmo. Grifem esse ponto porque ele vai ser bem importante no episódio de hoje. Além disso, a gente comentou que no setor comercial, o principal indicador do aumento da eficiência era o número de giros do estoque. Lembra até que no meio desse processo de ampliação da eficiência, o governo estadunidense precisou interferir no início do século XX, para proteger as empresas menores e menos eficientes. Já no setor produtivo, o principal indicativo da eficiência era um alto número de unidades processadas por dia ou um alto número de unidades produzidas por trabalhador. A gente viu, no entanto, que os diversos ramos da produção demandavam arranjos tecnológicos distintos, e quando a gente falou que as demandas eram distintas, a gente se referiu principalmente à complexidade no processo de automatização. Assim, os ramos mais simples conseguiam organizar a produção através do sistema de máquinas, gerando resultados expressivos com muito mais facilidade e muito mais cedo, pensando cronologicamente. Já nos setores mais complexos, como o setor metalúrgico, foi necessário otimizar uma série de fatores para que o seu nível de produção atingisse níveis massificados, ainda que o setor repousasse sobre uma produção ainda manufatureira. Mas para o final do episódio, eu comentei, ainda que muito rapidamente, que algumas empresas incorporavam a estrutura de grande corporação, só que não faziam por questões de eficiência operacional. Mas eu acabei não levando isso muito adiante. Isso porque a gente ainda não havia começado a falar da dinâmica da concorrência e ainda não tínhamos tratado do surgimento da grande corporação moderna propriamente dito. E é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje, então vamos a ele. Uma vez que a gente inclui a dinâmica da competição no meio da busca por ampliação de eficiência operacional, a gente começa a esbarrar em algumas questões que passaram batidas até agora. A primeira delas é que para manter a produção sem interrupções, não adianta nada otimizar o layout da fábrica, eliminar todos os poros da produção, mas ter problemas com o fornecimento de matérias-primas. E num contexto em que a escala da produção cresce mais em alguns setores do que em outros, os riscos envolvidos no fornecimento não são nada desprezíveis. Para mitigar esses riscos, muitos top managers resolveram bancar a aquisição dos fornecedores mais sensíveis para o bom funcionamento do negócio. E chamamos esse movimento de integração vertical ou integração para trás. Mas aqui a gente entra no segundo elemento que para o Chandler é muito importante. O Chandler argumenta que quando essa integração vertical acontece com fins meramente defensivos, há grandes chances dessa integração não gerar bons resultados. A gente vai voltar nesse ponto várias vezes no episódio. Mas na prática isso quer dizer que se eu vou comprar o meu fornecedor porque tenho medo de ficar sem matérias-primas, eu não estou buscando elevar a eficiência do negócio. Junte a isso a tendência de que quanto maior o negócio, mais complexa a sua gestão, e o resultado alcançado pode ser exatamente o oposto do esperado. Ou seja, eu compro querendo manter as coisas como elas estão hoje, mas ganho um negócio gigante que eu não sou capaz de administrar e com uma conta que talvez eu não seja capaz de pagar também. Uma advertência que é bom fazer quando entramos nesse problema é que o Chandler tem uma influência muito forte da chamada economia dos custos de transação. E essa linha teórica tende a colocar no centro da sala o potencial trade-off entre, de um lado, especialização de atividades gerando eficiência e, do outro lado, concentração de atividades mitigando incertezas e reduzindo custos de transação. E quando eu faço essa advertência, o que eu estou querendo dizer é que o Chandler pode acabar superestimando um pouco os impactos dessas aquisições em relação a outras variáveis. Mas eu acredito que aqui a gente está diante de uma questão de encontrar um balanço nessas coisas. E só à medida que a gente alargar o universo de dados que a gente tem à disposição, que a gente vai conseguir identificar o balanço dessas coisas com precisão. Por hora o que a gente pode fazer é tentar dar um chute, mas um chute direcionado, Então eu diria que no agregado da economia,
o problema dos custos de transação é uma questão absolutamente secundária. Tanto que quando eu fiz aquele mini curso sobre as crises lá no YouTube, acho que eu nem cheguei a mencionar a escola dos custos de transação. Mas quando a gente está analisando a linha de atuação dos gestores no nível das firmas, o problema já apresenta uma relevância bastante destacável. Mas enfim, caso vocês tenham interesse em entender essas nuances, a gente pode voltar a falar sobre isso no futuro. O objetivo, por enquanto, é só sinalizar que a gente está se movendo sobre um terreno movediço, né? Bom, voltando para os Estados Unidos lá do século XIX, é bom indicar que a integração vertical ela vale tanto para baixo, ou para trás, né, como eu tinha falado, quanto para cima, para frente, né? Ou seja, tanto para o lado dos fornecedores quanto para o lado do varejo, do atacado, né? Nesse segundo caso, num primeiro momento, a maioria dos ramos industriais não via a necessidade de assumir o controle das empresas atacadistas, mas apenas garantir o fluxo de produtos até tais instituições. Já quando se tratava de produtos mais complexos, as empresas incrementavam esse processo enviando funcionários para conferir a montagem das mercadorias, se a montagem estava sendo executada corretamente. Muitas vezes esses funcionários também faziam demonstrações do produto e coisas do tipo, né? Curiosamente, a virada na chave foi dada por uma gigante do setor de bens perecíveis, uma vez que garantir a eficácia do refrigeramento das mercadorias era vital para a empresa. Ou seja, os top managers julgaram ser estrategicamente importante fagocitar atacadistas e varejistas para garantir que suas mercadorias fossem entregas ao consumidor final da melhor forma possível. Aliás, da melhor forma possível é um exagero da minha parte, né? Obviamente que eles queriam garantir que os produtos mantivessem uma boa qualidade dentro daquilo que é economicamente racional. Mas de fato, na medida em que tais empresas se tornam operacionalmente mais eficientes, é possível manter uma maior qualidade. Então, no momento em que tais aquisições começam a acontecer de forma mais sistemática, as empresas produtivas elas ultrapassam as empresas ferroviárias quanto ao seu gigantismo administrativo. Ou seja, uma vez que tais empreendimentos passaram a englobar várias fábricas, vários pontos de venda, várias unidades de compra, várias linhas de transporte, a estrutura administrativa demandada para coordenar tudo isso supera a das empresas ferroviárias. Então é nesse estágio, diante das necessidades administrativas de acomodar essas fusões e aquisições, que surge a grande corporação moderna propriamente dita. Aliás, eu estou falando grande corporação moderna nos termos do Chandler e mesmo a tradução literal não sendo bem essa. Mas enfim, isso seria assunto para um outro momento. O ponto agora é que a gestão das fusões e aquisições se torna uma atividade estrategicamente central. Em termos de eficiência operacional, o problema não se resolve numa questão de tamanho, ou seja, não é porque uma empresa é gigante que ela vai ser necessariamente mais eficiente. Na realidade, na medida em que se começa a obter grandes ganhos de escala, é até operacionalmente mais interessante que se concentre em atividades em poucas fábricas, por exemplo. A gente vai avançar no detalhamento disso mais para o final do episódio. Agora a gente pode pensar por meio da seguinte regra: a grande corporação moderna é constituída por uma concentração de poucas fábricas e por pontos de vendas espalhados por todo o território. Essa regra só vai sofrer grandes mudanças quando tiver início o processo de internacionalização das empresas. No contexto doméstico, o ganho de escala na produção demandava a concentração e não a dispersão. Mas voltando a pensar em termos de competição, na medida em que as primeiras empresas ganham a forma de grande corporação moderna, fica muito difícil enfrentá-las. Nessa linha, nos setores onde aparecem essas grandes corporações, eles se tornam necessariamente mais oligopolizados, e esse movimento tende cada vez mais a se tornar irreversível. Lembrando que o crescimento da eficiência operacional redunda no achatamento dos preços das mercadorias, e uma vez que a competição força um achatamento ainda maior, como a gente viu lá no setor ferroviário, o próximo passo dado pelos top managers foi apostar na integração horizontal. Isso é, quando uma empresa avança sobre seus competidores diretos. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Os primeiros exemplos de integração horizontal entre grandes empresas aconteceram no setor de tabaco e de cereais matinais. Só lembrando que esses setores mais simples são justamente aqueles que a produção se massifica antes.
Ou seja, é por eles que a gente vai começar a ver as grandes empresas. E como a gente já começou a indicar, enquanto as integrações verticais foram concebidas tanto como uma manobra defensiva para garantir acesso aos fornecedores, quanto como uma forma de ampliação da eficiência operacional, as integrações horizontais tinham como principal objetivo controlar o preço do produto final. Um ponto que o Chandler enfatiza enquanto analisa essas movimentações estratégicas é que quando os top managers decidem fagocitar um concorrente direto, sem trabalhar na eficiência operacional, eles acabam colocando suas empresas em risco no longo prazo. E aqui é bom a gente retomar um ponto que discutimos no episódio das empresas ferroviárias. Nele, quando a gente falou da construção do sistema, a gente falou que essa construção foi resultado de um movimento extremamente especulativo. E as empresas influenciadas pelos especuladores acabavam não criando mecanismos de coordenação administrativa entre as diferentes divisões. Já no setor produtivo, há vários exemplos de fusões e aquisições que foram bem-sucedidas, tanto que a grande corporação não só ganhou vida, como continua existindo até hoje. E nesses casos, o que se viu foi a criação de mecanismos de coordenação entre as diferentes divisões, buscando gerar ganho de escala e eliminar desperdícios. Contudo, aquela selvageria que envolveu o setor ferroviário durante a crise dos anos 70 também envolveu esses setores. A gente pode incluir aí até as tentativas de formação de cartéis e de federações para contornar a queda nos preços, como a gente tinha visto lá no setor ferroviário. Mas, para surpresa de zero pessoas, os resultados foram os mesmos que lá. Só que aqui o Chandler vai além. Ele afirma que várias aquisições horizontais seguiram a lógica defensiva que guiava as tentativas de formação de cartéis, e por isso também redundaram em fracasso. Então assim, quem lembra de como a história foi contada lá, é exatamente a mesma história aqui. E aí eu acho até bom fazer uma advertência, que eu acredito que o Chandler dá uma forçada na barra para extrair alguns axiomas com pretensões universais. E esses axiomas, ainda apresentam um tempero liberal típico do ambiente intelectual ao qual ele está inserido. Então, quase sempre, quando há uma tentativa de formação de um monopólio de fato, o Chandler dá um jeito de botar problema. Só que se a gente olhar para a realidade, há poucos monopólios de fato. Então, a realidade ela parece dar alguma razão para o que o Chandler está falando. E assim, como há uma carência enorme de estudos materialistas do processo decisório dos agentes econômicos, e o Chandler é um pesquisador que tem um ímpeto prático, é bom a gente dar uma aliviada um pouco na barra dele. Então assim, eu acho que esses axiomas não são abstrações completamente irrazoáveis, mas muito mais interessante do que eles é a análise mais concreta que ele faz da dinâmica das aquisições nos diferentes setores. Então nessa linha, quando ele analisa os casos concretos, ele indica que a era das fusões no setor manufatureiro obedeceu àquela mesma ordem que vimos no episódio passado. E ele acaba fazendo até uma análise detalhada de cada setor. Então, para quem não lembra, a gente começou pelos setores processadores de líquidos e semilíquidos, com destaque para as refinarias de petróleo, que foram seguidas pela indústria mecânica, e aí segue aquela ordem lá. Mas o interessante é que muitas dessas fusões só puderam ser concretizadas por meio da intervenção do capital financeiro, ou do mercado financeiro. Então é aqui que a gente começa a ver a outra faceta das grandes corporações modernas, que é a transição das empresas familiares para as empresas que se organizam como sociedades anônimas. E com isso a gente começa a ver também a atuação de todos aqueles agentes que já atacavam o terror lá no setor ferroviário, como eu já tinha até começado a indicar antes. Nessa linha, teve início uma segunda onda de fusões e aquisições impulsionadas pela regulamentação que coibia as práticas de cartéis e outros tipos de aliança. E como a gente viu lá no episódio das empresas ferroviárias, os maiores inimigos da formação de cartéis são justamente os especuladores. Então é nesse momento que eles assumem o palco de vez. E assim, se mesmo quando os negócios ainda estavam no âmbito mais familiar, o Chandler já estava lamentando as fusões que aconteciam sem um cuidadoso planejamento, quando os especuladores entram em ação, aí que ele vai ficar bravo mesmo. Por conta disso, ele argumenta que as fusões estavam sendo realizadas com o intuito de controlar a competição ou visando inflar o valor de mercado das empresas. E obviamente que isso fere os ouvidos acostumados com melodias e harmonias liberais,
E nessa nova conjuntura, os ânimos não ficam mais ressaltados somente quando se tratam de integrações horizontais. Se a gente lembrar que a movimentação no setor condiciona a movimentação em outro setor, e se, por exemplo, um setor fornecedor de matérias-primas ficava muito concentrado, criava-se uma pressão para que as indústrias de processamento dessas matérias-primas, fizessem a integração para trás, uma vez que essas empresas precisavam garantir o fornecimento das matérias-primas. E aqui a gente tem um negócio importante para falar. O Chandler não gosta de entrar em questões de geopolítica, então ele não vai estabelecer nenhum link desse contexto norte-americano com o que acontecia no cenário internacional. Só que é bom a gente lembrar o que estava acontecendo no cenário internacional, Então essa disputa para garantir o fornecimento de matérias-primas estava acontecendo também no cenário internacional. Só que quando a gente olha para o exterior, a competição interna fica parecendo partida amistosa. Em nível internacional, a integração para trás era na realidade a partilha da África e da Ásia pelos países industrializados da Europa, ou os países com pretensões industrializantes, enfim. E é por essas e outras que eu falo que a gente tem que relativizar um pouco a posição do Chandler. Obviamente que as fusões vão ter maiores chances de sucesso quando elas são administrativamente racionalizadas. Mas é muito mais óbvio do que isso que garantir acesso a fontes de matérias-primas era uma questão de sobrevivência nesse momento. Sobrevivência dos negócios, obviamente, das pessoas envolvidas no sentido contrário, Mas acaba que esses eventos dão razão para o Chandler quando ele aponta que a integração vertical se mostrou mais relevante do que a horizontal para garantir a sobrevivência e a eficácia dos negócios. Além disso, quando você é gestor de uma empresa gigante e avança sobre um concorrente direto que também é gigante, você certamente amplia o seu controle do mercado, podendo com isso assegurar o monopólio e a prática dos preços elevados. Só que isso vale somente no curto prazo. No médio e longo prazo, com o gigantismo, vem também incertezas gigantes. Quanto maior a empresa, maior a sua demanda de fornecimento de matéria-prima. E também maior a sua exposição às mudanças no mercado consumidor. Já as fusões verticais, ainda que no primeiro momento podem não mexer com a vida do concorrente, no médio e longo prazo favorecem tanto o aumento da eficiência das empresas, bem como aumentam a sua segurança quanto ao fornecimento de matérias-primas, o que coloca pressão sobre os concorrentes. Mas agora, já caminhando para o encerramento do episódio, ficou faltando falar um pouquinho mais sobre como essas grandes corporações iniciam a transição de uma empresa que atua em nível nacional para uma empresa que atua em nível global. Segundo Chandler, para que essas empresas se consolidassem como empresas multinacionais, o primeiro grande passo foi a formação de uma extensa rede de distribuição e vendas. E aí, uma vez garantido o acesso ao mercado consumidor, o próximo passo era reduzir os custos para assim tentar elevar a margem de lucro. E aí vinha o momento de abrir as fábricas no exterior. Ou seja, aqui de novo o processo de expansão vertical antecede a expansão horizontal, mesmo esse processo podendo ser conduzido do início ao fim dentro da mesma empresa. Ou seja, eu não precisava necessariamente adquirir um competidor ou um fornecedor no exterior para entrar no mercado internacional, ainda que isso era uma possibilidade. Agora, quando a gente situa o surgimento dessas grandes corporações na linha cronológica, os anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial marcam a consolidação da grande empresa moderna como o principal agente econômico. E com essa consolidação, o Chandler indica que desde então, essas empresas nunca mais perderam a hegemonia. Mesmo 100 anos depois, essas grandes empresas ainda estão aí. Há exceções? Obviamente que há. Só que é muito mais o caso de exceções que confirmam a regra do que o oposto. E o Chandler, inclusive, traz muitos dados que evidenciam isso. Enfim, para encerrar, vamos dar uma recapitulada no que a gente viu no episódio de hoje. A gente viu que a grande corporação moderna é muito mais resultado de uma concentração de diferentes atividades dentro da mesma empresa do que uma questão de se expandir quase que de forma ilimitada ou em escala a algumas das atividades centrais do negócio, ainda que essa expansão em escala pode acontecer no momento posterior. Isso acontece porque as fusões que tiveram sucesso foram aquelas que aconteceram nos setores em que a produção já atingia níveis massificados.
Por isso que a gente está falando da grande corporação no episódio de hoje e não falamos nela, pelo menos sem não fazer algumas ressalvas, nos episódios anteriores. Porque lembra, nos episódios anteriores a gente ainda estava tratando da trajetória da produção até o nível massificado. Mas os fatos narrados no episódio anterior aconteceram majoritariamente entre 1840 e 1890. Já no episódio de hoje, a gente está tratando dos fatos que aconteceram principalmente entre 1890 e 1920, ainda que a gente tenha que voltar nas décadas anteriores para entender isso, principalmente a crise dos anos 70. Já no próximo episódio, a gente vai olhar para além dos anos 20, inclusive para começar a fazer mais links com a economia do século 21. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre como as fusões impactaram a estrutura administrativa e societária. Ou seja, aí a gente vai voltar a falar dos financistas e dos acionistas com aquele perfil mais conservador. E se tudo der certo, já no próximo episódio, eu começo a dialogar um pouco mais com as questões que vocês estão trazendo. Por isso estou deixando a caixinha aberta no Spotify para que vocês possam enviar questões. E obviamente podem comentar também lá no YouTube, enfim, mandar inbox no Instagram. Por enquanto, a grande questão que vocês trouxeram é quanto à relação da grande corporação moderna e a lei do valor. A história do preço de monopólio, enfim. E isso certamente vai demandar um pouco maior para estabelecer o link entre coisas que eu já falei nesses episódios, enfim, trazer alguns pontos que eu ainda não toquei. Mas aí, se juntar outras questões, a gente pode até fazer um episódio extra. Eu já estou até considerando realmente fazer um episódio 6, enfim. Mas de qualquer forma, no próximo episódio a gente encerra o livro do Chandler. Bom, mas por hoje é isso, então um abraço e até a próxima.